análise completa do segundo trailer de Vingadores Doomsday. E se eu te disser que esse trailer pode ter revelado que o verdadeiro objetivo do Doutor Destino não é simplesmente destruir os Vingadores? Fala pessoal, Kaleo Freitas aqui. Vamos começar justamente, galera, pelo personagem que domina, que tá dominando praticamente tudo mesmo nesse trailer, tá abalando todo, que é o Doutor Destino, certo? É o Doutor Destino. Vamos começar primeiramente, galera, com um trailer que ele tá contando a origem do Doutor Destino. Ele tá dando aí a origem toda dele, tá contando tudo, tá? Uma das maiores revelações que dessa nova prévia aí que tá falando é que o Victor Von Doom, galera, não parece ali tá sendo apresentado como um vilão simplesmente que acordou num dia ali e decidiu, né, conquistar o mundo inteiro, galera. Não tá praticamente contando isso daí. Existe uma tragédia por trás dele, existe uma vida, entendeu? Consegue entender? A narração do Storm, galera, que é no caso a Mulher Invisível, indica que o Victor, ele já foi uma pessoa diferente. Ele já teve uma vida, alguém inteligente, carinhoso e aparentemente muito mais humanos, antes de perder tudo aquilo que ele amava, que ele sentia que era a vida dele ali, que era a vida toda dele. E isso, galera, é extremamente importante pra história. Consegue perceber isso? Que é muito importante, porque a Marvel, ela pode estar fazendo aí uma coisa muito mais perigosa com o Doutor Destino, que é o quê? Que é transformar o maior vilão dos Vingadores em alguém ali que acredita sinceramente estar fazendo a coisa certa, que acredita ali que ele precisa fazer aquilo por uma coisa maior. Consegue entender? Segundo as informações reveladas sobre o trailer, né? Sobre o trailer ali, o passado do Doom, galera, do Doutor Destino, envolve uma perda devastadora, incluindo a sua esposa, o seu filho ali. Por isso ele é alguém assim, é alguém amargurado, entendeu? E é aqui que entra a primeira teoria de todas, a minha teoria de nerd, tá, galera? Talvez o Victor, ele não esteja tentando destruir a realidade ali porque ele odeia o universo. Ele não acredita fazer isso, porque ele odeia ele. Talvez ele esteja tentando impedir que o universo sofra novamente aquilo que ele sofreu, entendeu? Consegue entender? Ele precisa fazer aquilo. E isso, galera, muda completamente o personagem. Mudou de figura. Mudou o bolo, consegue entender? Porque se for esse o caso, galera, os Vingadores ali, eles não estarão ali enfrentando apenas um homem poderoso. Consegue entender? Não tá enfrentando alguém poderoso, percebe isso? Eles estão ali enfrentando, galera, alguém que acredita que somente ele é capaz de salvar, entendeu? Salvar toda a existência. Consegue entender? Percebe isso? O meu raciocínio? Agora vamos falar, galera, do Reed Richards, tá? Pode ser a chave de tudo nisso, tá? Porque agora, galera, a gente chega a uma das cenas mais interessantes do trailer, tá? Vamos falar nisso. O Reed Richards, galera, ele parece ali frente a frente com o Doutor Destino, né? E isso, galera, não deveria ser tratado ali como apenas mais uma luta de super-heróis. Não é uma luta ali. É tipo, eu gostei desse diálogo, galera. Falando ali, eu gostei dali, né? Da câmera, eu gostei demais disso. E vamos falar disso também, tá? Porque nos quadrinhos, galera, ali, nos quadrinhos, o Victor Von Doom, galera, e o Reed Richards, eles possuem ali uma das rivalidades mais importantes ali da Marvel, entendeu? Possuem uma rivalidade muito importante ali pra Marvel, entendeu? Possuem muito isso daí. E os dois, galera, os dois são gênios, tá? Gênios mesmo. Como a Sue Storm fala ali, os dois, eles são extremamente inteligentes, são cientistas, né, galera? São inteligentes. Mas existe, galera, uma diferença fundamental, que o Reed, galera, ele acredita que o conhecimento deve ser usado pra resolver os problemas, certo? Ali, por isso que causa aquela inteligência toda, né? E o Victor, ele acredita que o conhecimento dá a ele o direito de tomar decisões pelos outros, entendeu? Ele dá esse direito, ele pensa isso, entendeu? Ele pensa, porque a gente vê ali que ele é inteligente, e essa diferença pode ser extremamente o coração do Doomsday, galera, de Vingadores Doomsday. O trailer, ele parece colocar o Reed e o Victor em dados ali opostos, entendeu? Justamente quando o universo tá entrando ali em colapso, entendeu? Tá entrando em colapso inteiro. E existe, galera, uma possibilidade ali muito interessante aqui, tá? Existe muito, tá? Porque aqui, e se o Reed, galera, ele perceber que o destino, ele tá parcialmente certo? E se ele perceber isso, será que ele tá certo? Se ele perceber isso? E se as incursões estiverem realmente destruindo as realidades?
entendeu? O que você acha disso? Ele pode estar pensando nisso, entendeu? E se o Victor também estiver encontrando uma solução que o Reed, galera, considera monstruosa, mas que realmente funciona, e aí, qual lado ali combina mais? O que você acha disso também? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Porque isso criaria, galera, um conflito muito mais interessante do que simplesmente heróis contra vilão, entendeu? Ficaria muito melhor do que isso. Seria o Reed dizendo, existe uma maneira, entendeu? É praticamente isso. Porque enquanto o Victor ali, ele responderia o seguinte: não existe tempo pra outra maneira, entendeu? Não existe tempo pra outra maneira. Seria isso daí. Era um diálogo ali. O Destino contra Thor. Vamos falar também disso, galera. Destino contra Thor. Galera, essa foi o bicho, tá? Pegou o bicho nessa hora porque eu gostei demais dessa cena. Foi uma das cenas que eu mais gostei, que eu mais botei fé nisso daí. Que eu mais fiquei hypado lá em cima pra assistir de verdade. O que vocês acharam dessa luta? Thor contra Doutor Destino. O que vocês acharam disso tudo? Porque galera, eu gostei demais, tá? Eu gostei demais. Fiquei hypado e assisti o trailer, gostei demais. E se vocês ainda quiserem, galera, assistir o trailer, tá aqui no card, tá? Falando no react que eu fiz aqui, ó, tá aqui no card. Tá muito bom mesmo, só pra você que quer assistir. E galera, vamos falar nisso também, tá? Daquela cena, galera, que provavelmente ali deixou, né? Deixou até você aí muito mais hypado também, como eu falei que fiquei também. Galera, foi muita gente em choque também. O Thor ataca o Doutor Destino ali, gostei demais, tá? E o Destino, galera, simplesmente demonstra que tá outro nível, entendeu? Tá fortíssimo, tá? A nova prévia mostra o Doom ali, o Doutor Destino, enfrentando o Thor. E segundo as descrições divulgadas ali, né, que falaram, chegando ao ponto, galera, de neutralizar o ataque de Stormbreaker, tá? De Stormbreaker. Galera, eu gostei demais mesmo. E isso é muito gigantesco, tá? Porque o Thor, ele não é qualquer personagem. Ele é o Thor, galera, o Deus do Trovão, cara. A gente tá falando aqui de uns seres mais poderosos que já apareceram no MCU, galera. É um dos mais poderosos mesmo. Então, quando você coloca o Thor atacando com toda a força e o Destino simplesmente, galera, respondendo como se aquilo fosse, tipo, quase irrelevante, a mensagem é clara, galera. É muito clara. É o quê? A Marvel, ela quer que você tenha medo desse cara, quer botar medo. Mas, galera, existe um detalhe ali que ainda é mais interessante de analisar. Talvez o poder do Destino não esteja vindo apenas da força física. Não, galera, sai fora, tá? Porque não é isso. E essa, galera, é uma diferença gigantesca, tá? Porque não é físico. O Victor Von Doom, ele é um cientista, certo? Não é que ele é um cientista? Ele é, galera, mas também é um usuário de magia também, como a gente pode ver ali. Nos quadrinhos, essa combinação, ela faz dele um dos personagens ali mais perigosos da Marvel, entendeu? A gente viu isso daí, a gente consegue ver, a gente consegue perceber. Então, imagina alguém com a inteligência científica suficiente para compreender o multiverso e, ao mesmo tempo, galera, disso tudo, ao mesmo tempo, o conhecimento místico suficiente para manipular forças, galera, que os próprios heróis não conseguem entender, entendeu? Não conseguem compreender de fato. Agora você começa, galera, a entender por que ele pode ser o vilão perfeito ali pra essa fase. A gente consegue ver isso daí. A gente consegue perceber. Vamos falar, galera, dos sentinelas também, tá? E eles não estão ali por acaso não, galera. Vamos falar disso, tá? Vamos comentar. A gente chega, galera, em outra imagem absurda, tá? Do trailer, que são ali os sentinelas, certo? A gente vê ali os sentinelas e, galera, a presença deles confirma que os X-Men não estão simplesmente fazendo uma antecipação especial, galera. Não é isso, tá? Uma antecipação qualquer. Existe uma guerra muito maior acontecendo, tá? E o Destino, galera, aparentemente consegue controlar, consegue manipular ou despertar essas máquinas, entendeu? Ele levanta ali elas. É muito bizarro. E isso levanta uma pergunta bem interessante. Por que o Victor Von Doom precisa dos sentinelas? Por quê? Por que será? Porque se ele, galera, já é tão poderoso, por que ele quer criar um exército? Por que isso tanto? Bom, a minha teoria é que os sentinelas, galera, eles podem ser utilizados ali não apenas contra mutantes, mas contra qualquer ameaça, entendeu? Qualquer ameaça que o Destino considere perigosa.
Consegue entender? E isso é muito louco. E a gente pode ali transformar os X-Men em um dos maiores obstáculos pra ele, entendeu? A gente vê isso, pode ser pra ele um obstáculo. Imagina a situação, os Vingadores, eles querem impedir o destino, certo? Querem impedir ele, querem tirar ele do caminho. Os X-Men também querem fazer isso. O Quarteto Fantástico tem uma conexão pessoal com ele, entendeu? Tem ali, é uma vida ali, é uma vida conectada. E no meio disso tudo, diferentes universos ali, eles estão colidindo, entendeu? Estão colidindo. E isso significa que a gente pode ter 3 grupos diferentes tentando resolver o mesmo problema de maneiras completamente diferentes, entendeu? Estão resolvendo ali esse problema, mas de maneiras muito opostas. E é exatamente aí que o caos começa, tá? É exatamente aí. Vamos falar também, galera, dos Vingadores, eles não são mais os mesmos, tá? É uma outra história aí, é um negócio oposto. Outra coisa que esse trailer, ele deixa muito clara, é que a gente não tá ali mais na época do Ultimato, tá? Não pensa nisso. Os Vingadores, eles mudaram, não são os mesmos. A gente tem um Sam Wilson, certo? A gente vê ali o Sam Wilson. Temos personagens ligados aos novos Vingadores, tá? É outra coisa, é outro patamar. Temos o Thor também, vimos ele, como eu falei aqui. Temos Shang-Chi também, galera. Temos personagens do Quarteto Fantástico. Pô, não seria legal isso? E agora, galera, a gente tem os X-Men entrando nessa equação, tá? Que tem o próprio Gambit, certo? E a própria escala, galera, do elenco oficial mostra o tamanho desse encontro com os nomes como Chris Hemsworth, galera, o Thor, certo? O Anthony Mack, o Pedro Pascal como Homem Elástico, a Vanessa Kirby, o Simu Liu, o Ian McKellen, o Patrick Stewart e muitos outros aí, galera. E isso me leva a uma conclusão bem simples, uma conclusão bem simples. O Doomsday, galera, ele não parece estar tentando repetir o Ultimato. Não é isso, é outro patamar, tá? Ele parece estar ali tentando fazer algo ainda maior, ainda outro nível muito, muito supremo. E o Ultimato, os heróis, eles precisam recuperar o universo, certo? Eles precisam recuperar. E em Doomsday, em Vingadores Doomsday, talvez eles precisem descobrir qual universo eles merecem sobreviver. Consegue entender? Qual universo eles se encaixam ali. Vamos falar também, galera, de Steve Rogers. Ele está envolvido nisso também, tá? Existe outro detalhe que não pode ser ignorado, que é o Steve Rogers, né? O Steve Rogers ali, ele tá de volta, galera. Capitão América, galera. O Chris Evans, galera, ele retorna ali ao filme e o próprio ator, ele já comentou que a sua história em Doomsday será especificamente brutal, tá? É brutal, tá? Olha só. Agora pensa, galera, no significado disso. Brutal. O que ele quer dizer com isso? O Steve Rogers, ele representa ali uma das maiores referências morais do MCU, certo? Ele representa isso. E ele é o personagem que sempre tentou ali fazer aquilo que considerava certo, mesmo quando todo mundo ali dizia o contrário. Não é isso, não pode, não sei o que lá. Então colocar o Steve diante do Doutor Destino pode ser proposital, pode ser ali, não é aleatório, porque o Victor também, ele acredita tá fazendo o necessário, entende? Ele acredita tá fazendo o certo, ele acredita que é isso, só que existe uma diferença muito grande, tá? O Steve, ele nunca quis governar o mundo pra salvá-lo, entendeu? Ele nunca quis fazer isso. O Victor, ele provavelmente, ele acredita que precisa fazer exatamente isso, ele precisa fazer isso, e esse choque de ideologias pode ser muito mais importante, galera, do que qualquer batalha, entendeu? Qualquer batalha grande. Agora vamos falar por que o título Doomsday faz tanto sentido a esse caos, tá? Vou te dizer por quê. Doomsday, galera, significa algo como dia do juízo final. Isso daí, mais ou menos isso daí, dia do juízo final. E depois desse trailer, o nome parece ainda mais apropriado para esse filme, porque é muito louco. Porque a gente não tá falando aqui apenas de uma ameaça contra a Terra. Não é isso. A gente tá falando aqui de universos inteiros, tá? Inteiros entrando em colisão, entrando ali, ó,
certo? É muito doido isso daí, consegue entender? É uma coisa muito doida. Entrando ali em guerra, galera. A descrição oficial do filme fala justamente de heróis de três universos distintos sendo colocados ali, galera, em uma colisão mortal diante de uma ameaça ali existencial. Então, galera, talvez, tá? O Doutor Doomsday, o verdadeiro Doomsday ali, não seja o fim do universo, nada disso, não seja o fim total. Talvez seja o nascimento, o nascimento ali de uma nova realidade. Talvez seja isso, galera, uma realidade criada por Victor Von Doom. Talvez seja essa o ideal, entendeu? Isso explicaria porque a Marvel, ela tá apresentando esse personagem como alguém, galera, tão poderoso, tão magnífico. Talvez seja isso. E não precisa simplesmente ali derrotar os Vingadores, entendeu? Massacrar eles. Não seja isso. Ele precisa sobreviver ao fim de tudo, entendeu? É isso daí. Agora, Robert Downey Jr. Vamos falar dele, galera, do Robert. Agora a gente vai falar aqui da escolha que ainda divide os fãs, o Robert Downey Jr., tá? Ele tá voltando por aí, galera. Ele tá vindo, entendeu? Mas não como Tony Stark, entendeu? Ele tá interpretando ali o Victor Von Doom, como todo mundo já tá careca de saber, já sabe ali. E eu acho que a Marvel, galera, ela sabe exatamente o que tá fazendo, o que tá planejando. Ela sabe, galera, ela sabe muito bem. Colocar o rosto mais associado ao herói que iniciou o MCU ali, interpretando o vilão que pode destruir tudo, é uma escolha extremamente simbólica, entendeu? Uma escolha muito simbólica ali que tá por vir, entendeu? Mas existe uma armadilha nisso, galera. Olha só, a Marvel, galera, ela não pode transformar o Victor em um simplesmente Tony Stark malvado, entendeu? Não pode fazer isso. O Doom, Victor Von Doom, ele precisa ser o Victor, ele precisa ter a própria personalidade, ele precisa ser outra pessoa, a sua própria história, a sua própria filosofia. E esse segundo trailer parece que tá mostrando justamente isso, tá indo nesse caminho legal, entendeu? Que tem que ser. E ele não é apenas um homem usando uma armadura, tá? Não é isso, não é somente isso. Ele é alguém quebrado pela perda, consumido pela própria inteligência e convencido de que somente ele consegue consertar o universo. Somente ele, entendeu? Tudo ali que foi tirado dele. Então, quem vai vencer isso? Quem é o vencedor disso, galera? Quem é? A minha aposta é, os heróis, galera, provavelmente não vão vencer completamente, tá? Tem isso daí, tem essa parte, tá? E isso pode ser o mais interessante disso tudo, tá? Porque se Doomsday, ele precisa preparar a Guerras Secretas, não faria sentido encerrar toda a ameaça aqui, entendeu? Não fazeria muito sentido, não combinaria. Eu acredito que os heróis, eles vão conseguir impedir alguma parte do plano do Victor, entendeu? Vão conseguir impedir, dar um chega pra lá, né? Ele vai conseguir fazer isso. Talvez consiga derrotá-lo temporariamente, né? Ele pode voltar ali, mas é muito isso daí. Talvez eles consigam impedir a destruição completa das realidades. Eles possam conseguir ali, né? Pode fazer essa metade, mas alguma coisa vai dar muito errado, né? Sempre acontece, galera. E o resultado disso pode ser justamente o mundo que a gente vai ver em Guerras Secretas, entendeu? A gente pode ver ali em Guerras Secretas, entendeu? Pode ser esse mundo ali. Uma realidade quebrada, muito devastada. Heróis de universos muito diferentes. Vilões dominando territórios, galera. Territórios, entendeu? Pode ser isso daí. E um personagem no centro de tudo. Que é quem? Doutor Destino, olha só, Victor Von Doom, entendeu? E agora o que eu achei disso tudo, galera? Depois desse segundo trailer, a minha opinião mudou bastante, tá? Bastante, mudou muito, tá? Antes de Doomsday, galera, Vingadores Doomsday, parecia ser apenas mais uma grande reunião de personagens, certo? Parecia mais isso daí. Agora, galera, me parece existir uma história por trás de tudo, tá? Uma história por trás de tudo ali, outra história, entendeu? Uma história sobre perda, poder, controle, principalmente ali sobre quem tem direito de decidir o destino da existência, da toda a existência ali. E o mais assustador é que o Victor Von Doom, o Doutor Destino, pode não acreditar que seja o vilão, entendeu? Ele pode não acreditar, eu sou um mocinho, isso e tal. Ele pode acreditar nisso. Talvez ele realmente acredite que seja o único herói capaz de salvar todo mundo. Eu sou um mocinho, eu vou salvar todos. Mais ou menos isso daí.
E essa teoria, se essa teoria tiver certa, o maior perigo dos Vingadores não é ser simplesmente derrotar o destino, entendeu? Não pode ser isso daí. Será, galera, aprovar pra ele que existe outra maneira de salvar. Porque se o Victor, ele tiver certo ali, se ele tiver certo, galera, os Vingadores, eles podem ser justamente as pessoas que estão condenando o multiverso, entendeu? Pode ser isso daí. Tem esse porém, entendeu? E agora eu quero saber de uma coisa muito mais importante. Eu quero saber da tua opinião. O que você acha do Doutor Destino? Se você acha que o Doutor Destino realmente quer destruir o multiverso, ou ele tá tentando salvá-lo do jeito mais brutal possível. O que você acha? O que você pensa de tudo isso? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta, porque essa teoria, galera, pode ficar ainda maior quando as guerras secretas finalmente chegar e pode, sabe, um caos chegar aí e tudo ficar doido. O que você acha? Se você curtiu esse vídeo, galera, essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo bacanérrimo aqui do canal, porque pelo que esse trailer mostrou, galera, o verdadeiro fim do MCU pode estar apenas começando, tá? E galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se vocês ainda quiserem a minha companhia, tem esse vídeo bacanérrimo. Muito obrigado de verdade, tá? Valeu, até o próximo vídeo que vai vir muita bomba.